E aí galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de física. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue no Instagram, beleza? O assunto de hoje é difração e polarização dentro então de fenômenos ondulatórios. Vamos lá então ver esse assunto que é tão importante tanto para vestibulares quanto para o Enem. Então começando por difração, tá ok? A difração, galera, é a capacidade que uma onda tem de, em algumas situações, contornar um obstáculo. Por exemplo, quando a gente está em uma sala, vamos supor, a sala de aula, e a gente tem uma pessoa do lado de fora, do outro lado da parede, conversando. A gente já percebeu, vocês já devem ter percebido, que é muito mais fácil ouvir essa pessoa que está do outro lado da parede conversando se uma porta lá na outra ponta da sala estiver aberta, mesmo a pessoa não estando de frente para essa porta. Isso ocorre devido à difração. As ondas sonoras que estão se espalhando lá fora da sala devido à conversa dessa pessoa, em algum momento atingem a porta, que a gente vai considerar ela sendo uma fenda, a gente vai chamar ela de fenda, e adentram a sala, se espalhando pela sala. Observa aqui como que isso ocorre. Por exemplo, se eu tenho aqui uma frente de onda, ondas retas, né? Se propagando na horizontal para a direita e passam por um obstáculo, em algumas situações a difração não ocorre. Que situações vão ser essas? Quando o tamanho da fenda, que no caso aqui da nossa situação é a porta, for muito maior do que o nosso comprimento de onda, que nesse caso aqui, o nosso comprimento de onda é essa distância entre uma onda e outra, entre uma crista e outra. Tá ok? Quando, então, a distância é muito maior do que o comprimento de onda, ou o comprimento de onda é muito menor que essa distância d aqui, não há difração, ok? Não difrata. Lá na sala de aula, o que acontece? As ondas sonoras têm um comprimento de onda próximos ao tamanho da porta. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Quando a onda sonora chega nessa fenda, que no caso lá da sala de aula é a porta, aqui, ó, o pedacinho que vai conseguir passar, ele consegue então passar aqui pela fenda e vai se espalhar por dentro da sala de aula. Então a gente tem aqui uma situação onde o comprimento de onda é parecido ou maior que a fenda. Alguns livros trazem assim, ó, que o comprimento de onda é muito maior do que D. Mas também ocorre se eles forem parecidos, tá? Tipo, a porta tem 1 metro, o comprimento de onda tem 2 metros, 3 metros. Não é muito maior, né? E mesmo assim acontece, tá? Então, há difração. Mas por que isso ocorre? Por que essa onda que passa aqui, ó, só nesse pedacinho, consegue fazer essa onda que inclusive vira uma onda circular? E agora é bidimensional, né? Antes estava se propagando só na horizontal para a direita, agora é bidimensional. Isso ocorre devido ao princípio de Huygens. O princípio de Huygens é o seguinte: se a gente tem uma fonte primária aqui de onda, ó, então minhas ondas estão se propagando a partir dessa fonte aqui, tá ok? Meu desenho ficou uma beleza, né? Mas, ó, estão se propagando, enfim. Em um certo tempo, T1, ela está com esse formato aqui, essa primeira parte aqui, ó. O que vai acontecer aqui? O princípio de Huygens diz que toda essa frente de onda, qualquer ponto dela vai se comportar como novas frentes de onda. O que isso significa? Significa que qualquer pedaço da onda aqui tem a capacidade de se comportar como uma nova frente de onda. E é isso que acontece aqui, ó. Esse pedacinho da onda, esse pedacinho de espaço aqui que permitiu que a frente de onda passasse, o que vai acontecer? Ele vai se comportar como uma nova fonte. E aí, então, como é uma fonte pontual, ou várias fontes pontuais, vai ser uma onda circular, né? Porque quando a fonte é pontual, a onda é circular. Então vai ter essa propagação de ondas circulares do outro lado do obstáculo e ela vai se espalhar e ocupar e atingir todo o espaço lá dentro. É o que acontece com o som, com o exemplo que eu dei da sala de aula. Então, lá na porta, quando a onda sonora de quem está lá de fora chega ali na porta,
a frente de onda que está ali vai se comportar como uma nova fonte sonora. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, olha só. Olha aqui então, estava ajeitando aqui. Olha aqui então, tem aqui um gerador de som, pode ser uma pessoa conversando. Nós somos geradores de som pelas nossas cordas vocais, né? Então aqui eu tenho a parede, aqui eu tenho a porta, que é a fenda. Repara o que acontece então quando as ondas sonoras atingem essa parede e também essa fenda. Aqui, ó, onde eu tenho a fenda, é como se eu tivesse uma nova fonte sonora, um novo gerador de som, certo? Pontual, que vai fazer então essas ondas circulares se propagarem. Repare que mesmo quem está aqui, ó, acompanha a minha setinha do mouse ali, mesmo quem está aqui atrás da parede, não está no rumo da porta, vai ser atingido por essas ondas, tá ok? Se eu mexer aqui, ó, na largura da fenda, quando a fenda vai ficando menor, essa onda fica até mais bem definida. E olha só, vai atingir então quem está ali do outro lado da parede, tá ok? Como a gente tem a relação de que se a fenda for maior ou muito maior que o comprimento de onda, não há difração, a gente falou disso agora mesmo, então quanto maior for o comprimento de onda em relação à fenda, mais difração ocorre, beleza? O que eu preciso fazer para aumentar o comprimento de onda do som? Eu preciso diminuir a frequência. Então olha lá, se eu diminuo a frequência, a difração ocorre mais. Não sei se dá para perceber muito bem aqui, mas a onda fica mais bem definida. Então aqui para o caso do som, se eu diminuir a frequência, eu estou deixando o som mais grave, né? Sons mais graves, então, vão difratar mais. Mesma coisa acontece com a luz. A luz que tem o menor comprimento de onda é vermelha, e a de maior comprimento de onda é a... Aliás, desculpa, a luz que tem a menor frequência é a vermelha, que tem a maior frequência é a violeta. Então, a luz que mais difrata é a vermelha, porque se ela tem menor frequência, ela tem maior comprimento de onda, beleza? Voltando aqui, então, ó. Olha só aqui uma imagem aqui que mostra a difração no mar. Olha que bacana. A gente tem uma barreira aqui, ó, e tem uma fenda nela. Repare que as ondas estão vindo e quando passam por essa barreira, elas se tornam circulares, não é mesmo? Porque aqui, ó, opa, deixa eu fazer de vermelho aqui, ó. Aqui a gente está tendo que a onda está, a frente de onda que estava vindo lá no mar aberto, quando chega ali se comporta como uma nova fonte, olha só, e vai fazer propagar aqui então essas ondas circulares. Conseguem perceber aí? Consegue perceber o quanto tá difícil fazer esse desenho? É isso aí. Beleza? Ficou parecendo o símbolo do Wi-Fi, né? Até porque o Wi-Fi é onda eletromagnética, não é à toa que tem aquele símbolo. Belezinha? Tá ok? Então esse é o fenômeno da difração, é a capacidade de, em algumas situações, as ondas contornarem obstáculos. Beleza? Vamos para o próximo, que é polarização. Pessoal, o fenômeno da polarização é o seguinte, é um fenômeno que só ocorre com ondas transversais, tá? Transversais. E a ideia é a seguinte: quando uma onda transversal passa por um polarizador, o polarizador vai filtrar, ele funciona como um filtro. Ele filtra uma das ou várias das direções de vibração dessa onda. Por exemplo, aqui, uma fonte de luz, que é a onda eletromagnética, a luz não polarizada, a gente tem então a vibração do campo eletromagnético, né, que é uma onda eletromagnética, em várias direções. Observa aqui, a gente tem aqui um campo, um plano de vibração na horizontal e um plano na vertical. Quando passa aqui por um polarizador vertical, ele só permite então que passe onda que está com campo de vibração, com o plano de vibração vertical. E aí a gente tem a luz polarizada. Isso pode acontecer com qualquer onda transversal, tá? Não precisa ser
onda eletromagnética, pode ser mecânica. Por exemplo, uma corda. Se você tem uma corda que está sendo agitada, por exemplo, alguns livros trazem o seguinte exemplo. Você tem uma corda que você está agitando ela, mas fazendo um movimento circular, assim, certo? Então, a vibração do meio está ocorrendo de modo bidimensional. A onda vai se propagar para a sua frente, em uma direção só, mas a vibração do meio está em movimento circular. Se tiver uma grade, a corda está passando por dentro dessa grade. Se a grade for vertical, o que vai acontecer? A partir da grade, a corda não vai mais girar em movimento circular. Vai só oscilar para cima e para baixo, porque a grade é vertical. E se você pega um novo polarizador, igual aqui, ó, nesse meu desenho aqui, e coloca um polarizador horizontal, o que vai acontecer? Se a luz polarizada já passou por um polarizador e ficou vertical, se passar novamente por um horizontal, não vai ter mais nada depois dele, vai ficar tudo escuro, tá ok? Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Vamos supor que o seu braço é a fonte de vibração do meio, é o caso da corda. Você está mexendo seu braço para cima e para... Aliás, movimento circular. Movimento circular é o quê? Estou mexendo para cima e para baixo ao mesmo tempo. Se eu enfiar meu braço numa grade que está só vertical, o que vai acontecer? Ao invés de eu conseguir fazer um movimento assim, eu vou conseguir fazer só assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Certo? E se além dessa grade, que já está na vertical, eu enfiar meu braço em mais uma grade, que agora ela está na horizontal, o que vai acontecer? É como se eu estivesse enfiando meu braço num quadradinho aqui, não é? E eu não vou conseguir mexer ele nem para cima nem para baixo, mas eu tento mexer para cima, ele bloqueia, tento mexer para um lado e para o outro, me bloqueia também. É o caso de dois polarizadores perpendiculares. Ele bloqueia completamente, seja lá a luz ou uma corda, ele bloqueia toda a vibração da onda, tá ok? Isso é muito usado onde? Óculos de sol, por exemplo. A gente vai fazer um exercício daqui a pouco que fala sobre o óculos de sol e deixa muito claro o que ele faz, tá ok? Então a polarização é isso. Você tem um filtro que filtra, obviamente, que bloqueia uma das direções de vibração da onda, beleza? Então, vamos aos exercícios. Primeiro exercício, Enem 2011. Deixa eu diminuir aqui. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por um intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também se comporta dessa forma. Vamos ver a figura aqui, ó. Tem uma lâmpada, um buraco, os raios de luz passam e tem uma parede aqui, um anteparo. A luz está chegando lá normalmente, mas só na direção, só aqui do tamanho desse buraco, né? Essa distância aqui. Diminuiu o buraco, continua passando luz, mas só no tamanho do buraco. E por último, diminuiu mais ainda. Agora a luz está se comportando de uma maneira diferente. A partir daqui desse ponto, ela está se espalhando por todo esse ambiente aqui, atingindo todo o anteparo. Vamos ver as alternativas? Eu acho que você já matou, né? Não esquece de ler primeiro, sozinho, tenta responder, depois ver a minha resolução, beleza? Então, em qual das descrições a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Letra A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Letra B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Letra D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta. E letra E. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Pessoal, a gente acabou de falar disso. Letra A é a correta. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas, porque o som vai difratar pelas fendas que ali tiverem, se forem da mesma ordem de grandeza aí do comprimento de onda do som, ou menor. Olha só, não muito menor, tá? Proporcional. Olha só, a letra B.
Ao gritar diante de um desfiladeiro, a pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Isso é o eco, tá? Então não é a difração, que é o fenômeno que está acontecendo aqui nessa imagem. C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Galera, o som se propaga com a velocidade maior nos sólidos, né? Então a velocidade no sólido é maior que a velocidade no ar. Por isso que você consegue ouvir bem antes, quando você coloca o ouvido no chão, a orelha no chão. Você consegue ouvir lá uma locomotiva, só cuidado para não ser atropelado por ela. Letra D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo que quando ela se afasta. Isso aqui se chama efeito Doppler. O efeito Doppler nada tem a ver com a difração, que é o que a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem aqui, tá ok? E letra E, ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que a taça de cristal se despedace. Esse é o fenômeno da ressonância, tá ok? Também nada tem a ver aqui com isso. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Vamos ao próximo. Exercício 5. Um papel com um pequeno orifício é colocado no trajeto de um feixe de laser. O resultado que se observa no anteparo sobre o qual a luz incide após passar pelo orifício mostra um padrão de máximos e mínimos de intensidade luminosa. O fenômeno responsável por esse padrão é chamado de... Então, um papel com um pequeno orifício é colocado no trajeto de um feixe laser. Pessoal, a gente acabou de ver, quando a gente tem pequenos orifícios ou fendas, a gente tem qual fenômeno? Refração, difração, dispersão, interferência ou reflexão? Correto é difração. Esse padrão de máximos e mínimos eu vou explicar na próxima aula, que é de interferência, tá? Tem a ver com difração, mas também tem a ver com interferência, eu vou explicar na próxima aula. Mas como ele está falando desse pequeno orifício aí, o correto então para essa questão é difração, tá ok? Vamos para 3. Considere as afirmações abaixo sobre o fenômeno da difração. A difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas com ondas sonoras? Não, ocorre com a luz também, gente. Qualquer onda pode ocorrer difração. Difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto menor for a largura da fenda? Sim, isso é correto. A gente viu que quanto menor for ficando a fenda, mais ocorre difração. 3. A difração ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda da onda. É praticamente a mesma coisa que ele falou na 2, mas antes ele estava falando da fenda, agora ele está falando do comprimento de onda. Quanto maior for o comprimento de onda, mais difração ocorre. Então, apenas 2 e 3, letra D. Beleza? Galera, em relação a 1 aqui, ó, um exemplo que eu podia ter dado lá no começo e não dei, em relação a pessoa atrás de uma porta, por exemplo, por que a gente não vê ela, mas escuta, né? Então, tem a ver com essa questão do comprimento de onda. A luz também difrata, mas a fenda tem que ser proporcional ao comprimento de onda da luz. E o comprimento de onda da luz é bem pequeno, é da ordem de nanômetros, tá? A gente tem que ter uma fenda proporcional a isso. Então, por isso que a difração da luz é mais difícil de ocorrer no nosso dia a dia, pelo menos. 4. Considerando os conteúdos estudados sobre ondas e a sua propagação em meios elásticos, analise as afirmativas abaixo e marque V ou F. O som é onda mecânica, pois necessita de um meio material para se propagar? Verdadeiro, né? As ondas eletromagnéticas são sempre do tipo transversal? Verdadeiro. Isso a gente viu nas aulas anteriores. Ao sofrer reflexão, a onda luminosa refletida retorna ao meio de origem. Portanto, a sua velocidade de propagação não se altera? Velocidade. Verdadeiro. Só se altera na refração, lembra? Quando muda o meio de propagação. A capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos é chamada de polarização. Falso, né? Então, o correto é o quê? VVVF. Cadê? Letra D. Beleza?
Vamos para o próximo e último. Enem, segunda aplicação de 2016. Nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada do asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade do motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Pessoal, ele falou que essa luz refletida adquire uma polarização horizontal. Se eu quero eliminar essa luz, eu tenho que ter um polarizador em qual direção? Perpendicular, não é? Olha só. Eu esqueci de colocar aqui A, B, C, D, tá? Mas dá pra gente resolver. Se eu tenho essa luz do reflexo que adquire polarização horizontal, eu vou querer que o meu óculos tenha polarização perpendicular, ou seja, vertical. Olha só qual que tem a polarização vertical aqui, ó. Esse primeiro seria a letra A, tá? Eu esqueci de pôr as letrinhas. Esse aqui tem uma na diagonal, não. Esse aqui tem um na horizontal e outro na vertical. Um olho ia resolver, o outro não ia. Esse aqui na horizontal não ia resolver nada, a luz ia passar, e esse aqui nem polarizado é. Então, o correto é esse aqui, ó. Beleza? Seria a letra A. Tranquilo? Beleza, então, essa foi mais uma aula de fenômenos ondulatórios, difração e polarização. Então, na próxima aula a gente continua, ainda tem interferência, né? Fica ligado aí nessa playlist. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa as notificações e me segue no Instagram. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.